Olá, pessoal. Eu me chamo Vitor Machado Benincá, sou médico, emergencista e clínico e sou professor do setor de pós-graduação da Universidade Extremo Sul Catarinense, em Criciúma. Então é um prazer estar aqui falando com vocês hoje sobre os cuidados na admissão do departamento de emergência no contexto Covid. Vamos lá, nós temos alguns objetivos nessa aula hoje, né? A gente vai compreender o contexto do SARS-CoV-2 no cenário atual aí nessa pandemia, analisar as fases do Covid e a sua análise da visão do médico emergencista. Nós vamos aprender as maneiras e os métodos de transmissão do vírus, os sintomas clínicos dentro do seu contexto temporal, como manejar o paciente desde a sua entrada no departamento de emergência e aí seguindo um paciente grave ou um paciente leve, o que a gente tem de auxílio diagnóstico e as terapias de ressuscitação e emergência. Vamos lá, então. É isso aí, pessoal. O SARS-CoV, apesar de ser uma novidade aqui pra gente na América do Sul, basicamente não é tão novo assim, tá? Recentemente, nós já tivemos basicamente 3 infecções grandes pelo coronavírus, tá? Na história, nós temos relatos aí de outras infecções pelo coronavírus. Mais recentemente, nós tivemos aqui em 2003 uma transmissão aí do morcego, tá? Essa foi uma região mais localizada aí na China. Nós tivemos no Oriente Médio, em 2012, a MERS, também ocasionada por coronavírus. E atualmente nós estamos aqui nessa pandemia global que foi ocasionada por outro coronavírus, uma mutação do coronavírus, que é oriunda da China e ainda é incerto, né, qual foi a origem propriamente dita dessa transmissão, tá? Então, recentemente, ele é o terceiro coronavírus que causa uma infecção grave e ele é apelidado aí de SARS-CoV-2, porque já tivemos o primeiro em 2003, tá? É uma característica dos coronavírus ter uma alta capacidade de mutação. Então, teoricamente, temos ele aí circulando na nossa população e possivelmente deveremos aprender a lidar com ele, porque ele não vai embora tão cedo também, tá? Beleza. Então, analisando a fisiopatogênese da Covid-19, né? SARS-CoV é o vírus, Covid-19 é a doença, né, que ele ocasionou aí a partir de 2019. Então, ele tem uma fase precoce, é uma fase precoce onde o vírus ele está diretamente localizado no epitélio nasal, brônquico e pulmonar. Ele tem ligações por afinidade ao receptor da enzima conversora de angiotensina, a qual esse receptor facilita a entrada do vírus na célula e a partir dali ele assume comando celular, tá? É importante a gente ressaltar que por essa fisiopatologia associada ao vírus, que muita gente inicialmente pensou que pessoas que tomam aí inibidores da ECA ou que tomam BRAS pudessem ter uma piora do quadro de coronavírus, né, do quadro clínico do coronavírus, por estarem usando esse tipo de medicação, tá? Mas não, os estudos mais recentes já demonstraram que não tem essa relação com o uso da medicação e a piora do quadro clínico, tá? E aí, então, o vírus em si ele faz a destruição direta de linfócitos T, o que é característico também dos quadros virais, onde apresentam aí uma linfopenia. Então, a gente tem aqui esquematizado, basicamente, então, o vírus, né, se aproxima da célula da via respiratória, tá? Nasal, brônquio, pulmonar. Tem uma ligação direta com o receptor da angiotensina 2, a qual facilita, né, ativa a sua entrada. Ele, então, libera o seu RNA vírus para assumir o comando da célula, e a partir daí, ele tendo esse comando celular, ele faz inúmeras replicações da sua carga genética, tá? Então, essa é uma fase bem precoce, é uma fase inicial da atividade da doença,
onde o que mais determina a sintomatologia, o que mais determina o que é o quadro clínico é basicamente a replicação viral, tá? Dando sequência aí nessa fase replicativa do vírus, o nosso sistema imune ele começa a ser acionado, né? Então, linfócitos T, monócitos, neutrófilos, macrófagos, né? Faz uma ativação de uma série de interleucinas inflamatórias. Essa grande quantidade de inflamação no epitélio alvéolo pulmonar, no epitélio brônquico, vai fazer um edema, que é característico da doença, né? E esse edema vai gerar esse novo quadro clínico, vai gerar essas alterações laboratoriais, essas alterações imaginológicas que a gente conhece caracteristicamente do coronavírus, tá? Por que eu trago assim um pouquinho da fisiopatologia antes de a gente abordar sobre os sintomas? Para entender que são fases diferentes, tá? Isso vai ser muito importante em como receber esse paciente na sua emergência, tá? Vamos lá. Então, numa fase mais tardia, as custas, né, do aceleramento da replicação viral e o início da fase inflamatória, a entrada aí dentro do alvéolo de monócitos, macrófagos, neutrófilos, entre uma série de outras citocinas inflamatórias, é o que vai gerar, né, o aumento da permeabilidade vascular, vai gerar o edema pulmonar, vai gerar um influxo aí para dentro desse pulmão de uma série de células de defesa, tá? Vai fazer uma ativação da cascata de coagulação local, vai fazer microtrombos. Então, uma série de alterações fisiopatológicas que envolvem todo o quadro completo aí do aparecimento do coronavírus, tá? E aí sim, esse edema alveolar aí, que é característico da segunda fase do COVID, é que vai ocasionar o famoso vidro fosco, né? Para muitas pessoas que começaram a ter um pouco mais de relacionamento com as tomografias de tórax em doenças virais, em uma série de outras doenças também que cursam com edema alveolar, estão vendo aí muito vidro fosco, né? Então tem um padrão de vidro fosco, de distribuição do vidro fosco, que é característico da COVID, né? Que é ser bilateral, periférico, tá? E esse ocasionamento do vidro fosco, ele é nada mais, nada menos do que o excesso de inflamação alveolar, gerando o edema intraalveolar, tá? Então, a partir, né, dessas duas fases, essa fase precoce de replicação, essa fase inflamatória, é que o hospedeiro, o ser humano, né, que contraiu a doença, ele vai ter duas apresentações, né? Os italianos apresentaram isso para a gente como dois fenótipos, né? Chamaram aí do Covid-19 o fenótipo L ou o fenótipo H, que seria basicamente um fenótipo leve, um fenótipo grave, ou low, high, ou light, heavy. Então, tem algumas nominações para isso, mas basicamente é chamar daquela pessoa que se apresenta os sintomas mais graves ou os sintomas mais leves, tá? O que ocasiona nessa pessoa com fenótipo leve, né? Ele basicamente é oligossintomático. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre o quadro clínico desses pacientes, tá? Por outro lado, responsabilidade própria do hospedeiro, né? Por algumas coisas que envolvem a própria condição clínica da pessoa, as suas doenças prévias, a sua idade, uma série de outras variáveis, o coronavírus pode se apresentar dentro de um fenótipo mais severo, tá? Que vai cursar com ativação e consumo dos fatores de coagulação, microtrombos. Resta aí lembrar que 71% dos óbitos no contexto de COVID são por coagulação intravascular disseminada, né? Tem uma resposta coagulatória exacerbada aí no paciente crítico, que envolve aí o grande grau de mortalidade na doença, tá? Contrapartida, o paciente leve ele vai atravessar, vai cursar aí a doença de uma maneira mais tranquila, tá? É importante sempre, ao receber o paciente na emergência e orientá-lo de maneira correta também, é saber o que dizer para esse paciente referente à transmissão, né? Então, hoje a gente já está todo mundo aí sabendo muito mais sobre como se dá a transmissão pelo coronavírus. Dentro das próprias linhas hospitalares, a gente já vê
todo mundo se protegendo através das máscaras, da N95, dos capotes, face shields, então temos usado muito isso, tá? Mas resta a gente saber que a doença ela tem um alto potencial de contágio, tá? Principalmente para fazer uma análise assim do que seria esse alto potencial de contágio. Se uma pessoa saudável estiver perto de um paciente infectado em 2 metros, dentro de 15 minutos é o tempo suficiente para que ele contraia a doença, tá? Isso sendo que a pessoa infectada, não levando em consideração que ela possa tossir ou espirrar. Se ela tossir ou espirrar, que realmente, né, jogar uma carga viral, uns aerossóis muito maiores aí, né, nesse ambiente, dentro desses 2 metros, esse tempo reduziria muito, tá? Ou mesmo, se as pessoas estivessem um pouco mais perto, né, do que 2 metros, também reduziria esse tempo, tá? Então é uma doença, assim, que ela tem um grau de contágio muito grande, tá? Dentro dessa linha de observar a transmissão, por que além de ela ter um grau de contágio muito grande, uma capacidade, né, de disseminar muito fácil, que é inerente ao próprio vírus, por que epidemiologicamente a gente tem taxas aí de replicação, taxas aí de continuidade das infecções? A gente vê alguns locais aí onde uma pessoa infectada ela contagiava até 3 pessoas, né? E fazendo uma escala exponencial aí de acometimento da doença. Por que características que o vírus tem, assim, né? Então a gente tem aqui basicamente, para ilustrar um pouco melhor essa propriedade do vírus, que quando o indivíduo ele adquire a infecção, tá? Ele entra dentro de um período de incubação, tá? E esse vírus, infeccionando aí as células pulmonares, brônquicas e nasais aí do epitélio aéreo aí da pessoa, ele tem um período de latência. Ou seja, que ele também não está transmitindo, tá? Mas o período que a infecção já está ativa e que ele começa a ser transmitido acontece antes do início dos sintomas. Por isso, os indivíduos que estão pré-sintomáticos, ou seja, eles vão ficar doentes em alguns dias, eles já estão transmitindo sem saber, tá? A parte infecciosa, transmissível, ela dura ainda um período durante o paciente já está com a doença e o paciente persiste com a doença depois de algum tempo sem mais transmitir, tá? Então, a grande charadinha da alta capacidade epidemiologicamente de disseminação do vírus é que ele é transmissível antes da pessoa se sentir doente, né? O que até então aí nas nossas doenças do cotidiano é uma coisa mais difícil de se ver. Normalmente as pessoas elas têm sintomas e começam a transmitir o vírus, assim, tá? Em contrapartida, no caso específico aí do coronavírus, a pessoa ela já é transmissível antes mesmo do início dos sintomas, tá? Então, esses períodos todos aí trazem essa característica aí viral que realmente aí trouxe ele num contexto de pandemia e ele é tão forte como tudo isso que a gente está vendo, tá? Vamos lá. Uma outra pergunta que tem corriqueiramente nos pacientes ao chegar na emergência às vezes o paciente não está nem sintomático, mas a esposa, ou o marido, ou o irmão, algum familiar, eles tiveram contato com alguém positivo para coronavírus, mas ainda não tem sintomas, e eles querem saber, né, doutor, eu já posso me dar, né, como quem não pegou, como já pegou, já deveria ter começado os sintomas? Então, alguns estudos sugerem que quase todos os pacientes vão desenvolver os sintomas após o contato em até 11 dias, tá? Sendo que a média mais comum foi entre 5 e 7 dias, a mediana foi 7 dias. Então, a orientação mais comum que se tem é que a pessoa, a partir do contato, leve usualmente até 7 dias para desenvolver os sintomas, tá? Mas, levando em consideração que isso pode demorar, em alguns casos, um pouco mais, aí, até 10, 11 dias, tá? 80% das hospitalizações, os pacientes tinham mais
de 50 anos, tá? Aqui a gente tem algum gráfico para mostrar basicamente, na primeira linha azul, o próprio RNA vírus, né? Então ele tem o seu ápice aí de detecção do RNA vírus no epitélio nasal, no epitélio orofaríngeo aí, basicamente aí alguns dias depois dos sintomas, tá? A própria replicação viral coincide com o ápice aí, da disposição, da apresentação do coronavírus no epitélio respiratório, e a partir daí, do início dos sintomas, eles têm, né, uma diminuição progressiva, tá? Por outro lado, os nossos anticorpos, eles começam a aumentar aí a partir da primeira semana, mais caracteristicamente aí a partir de 10 a 14 dias, tá? Vamos lá. Acho que a gente falou bastante até agora, explicou um pouquinho das características do vírus, explicou um pouquinho da sua história, explicou um pouquinho de como ele entra no nosso corpo, de como ele se comporta e para que caminhos que ele segue, né? Mas chegou a nossa hora da nossa aula de hoje, né? Que é como receber o paciente com síndrome gripal na emergência. Como lidar, basicamente, com esse paciente que hoje chega com a suspeita de coronavírus, tá? Então, a primeira coisa é ter esse reconhecimento dos sintomas, dos sinais da síndrome gripal, né? Então, são sintomas como dores no corpo, né? Tosse seca, tosse secretora, nariz congestionado, dor de garganta, dores articulares, febre. Tudo isso são sintomas que compõem aquilo que a gente chama de síndrome gripal, tá? Nesse contexto de pandemia, todos os pacientes que apresentam sintomas de síndrome gripal, eles devem ser alocados como um paciente com suspeita de coronavírus, tá? Não necessariamente vá ser coronavírus, mas ele tem que ser encarado nesse contexto como uma possibilidade de ser o coronavírus, tá? E deve ser avaliado aí já na entrada desse paciente uma triagem muito bem feita, né, pela equipe de enfermagem. Em alguns locais tem médicos também no quadro de triagem, tá? Para poder discernir, né, e ter uma rápida ação em divisão entre aqueles pacientes que são leves e aqueles que são graves, tá? Então, temperatura axilar, pressão, frequência respiratória, frequência cardíaca, saturação de oxigênio, escala de Como de Glasgow, tá? E a busca ativa por sinais de alerta que devem trazer esse paciente à tona para um local mais reservado para que seja examinado e avaliado com um pouco mais de cautela, tá? E um pouco mais de pressa também, tá? Então a gente precisa eleger quais são as nossas prioridades dentro do processo de triagem, de recebimento desse paciente. Por quê? Porque o coronavírus ele tem se demonstrado como uma doença a qual os pacientes têm chego muito grave na emergência, tá? Então a gente precisa estar pronto para receber esse paciente de maneira rápida, abrupta, tá? E ter um local adequado para isso, ok? É importante que a velha máxima da emergência, né, o ABC, o air, o brief, o circulation, ele deva ser seguido também, tá? É importante também que outros pacientes que chegam por outras doenças também deva-se ter o cuidado aí de fazer a avaliação também para coronavírus, por se tratar de uma doença em caráter de pandemia. Outras pessoas com outras doenças, com outros sintomas, também podem estar contaminados com o coronavírus, tá? Mas basicamente esse paciente a gente vai dividir ele ao receber ele como sintomas leves, né, que é um paciente que não tem sinais de alarme, ou um paciente com sintomas graves, né? Então esse paciente com sintomas graves, quem são? São aqueles pacientes que terão frequência respiratória maior que 22, são aqueles que terão uma saturação de oxigênio 94 ou menor, são pacientes que vai ter um descontrole da pressão arterial, uma frequência cardíaca aumentada, ou diminuída até, né? Um rebaixamento do nível de consciência. Então, todos esses pacientes, a unidade em si ela deve estar pronta para eleger esses sintomas e esses sinais de alarme e já transferir eles rapidamente para que seja avaliada por um médico dentro de uma sala de emergência, dentro de uma sala vermelha, dependendo como cada local chama esse ambiente, tá? Então, vamos começar a falar um pouquinho sobre como que o médico emergencista ele precisa se comportar frente a um caso com sintomas leves, tá?
Lembrando aí que 81% dos casos de Covid serão com sintomas leves, então vai ser a grande maioria, tá? Mas não pode se negligenciar o fato de que 2 a cada 10 serão graves, tá? Então vamos lá. 81% eles terão febre, tosse seca, uma respiração curta, um cansaço, vai ter diarreia, anosmia, que tem sido bem frequente aí também, principalmente aqui na nossa região. Tá? Então é importante vocês levarem em conta esses pacientes com sintomas leves. Mas esse paciente ele não vai ter nenhuma disfunção respiratória, ele vai estar saturando bem, a frequência dele vai ser boa, a frequência respiratória dele vai ser boa, a frequência cardíaca dele vai ser boa. Então esse paciente ele vai estar dentro de um contexto de sintomas leves e esse paciente ele vai ser devidamente atendido e provavelmente vai ser liberado com as devidas orientações, tá? Apenas 25% dos infectados contêm comorbidades. Então, o coronavírus, ele é uma doença, sim, de jovens, tá? Acontece que é uma doença que 60 a 90% dos hospitalizados têm comorbidades. Então, é uma doença que interna pessoas com maior idade, com maior comorbidade, mas, né, epidemiologicamente, ela está bem disseminado em todas as faixas etárias, inclusive os mais jovens são os que têm mais contágio com ela, até por ter uma exposição maior, mas a doença realmente acaba complicando mais são nos mais idosos e nos que têm comorbidades, tá? Por ordem de importância, eu coloquei aqui as comorbidades mais associadas com internação dentro do contexto do coronavírus, tá? Do Covid. Então, pressão alta, diabetes, doença arterial coronariana, as doenças pulmonares crônicas, doenças renais crônicas e o câncer, tá? Então tá, frente a essa recepção desse paciente dentro de um contexto leve, a pergunta que eu faço agora, e é importante a gente ter isso em mente a lidar com o paciente coronavírus, é um paciente que chegou na minha emergência, ele não tem nenhum sinal de alarme, ele está se sentindo bem, ele tem ou não tem comorbidades, independente disso, ele está garantido dentro de um fenótipo leve, ou seja, a pessoa tem uma febre baixa, ou às vezes nem tem febre, tem tosse, tem algumas dores pelo corpo, mas nenhum sinal de falência respiratória, nenhum sinal de disfunção orgânica. Eu posso dizer, não, pode ir para casa tranquilo, que tu tens uma chance de ter coronavírus, mas ele vai continuar bem porque tu está bem hoje? Vamos lá, vamos destrinchar um pouquinho isso, tá? Mas a resposta é não, tá? A gente entende sobre a timeline da doença, ou seja, sobre o tempo de disposição da doença, que os primeiros sintomas, esse é um estudo feito basicamente em Singapura, tá? Onde classificou as doenças, os sintomas da doença, conforme passavam os dias, tá? Então, dentro dos primeiros 5 dias, isso pode ser uma coisa bem comum, o paciente ele já começou a apresentar sintomas, já foi no hospital por preocupação ou porque a empresa pediu, tá? Então ele começou apresentando o quê? Febre, fadiga, dor no corpo, tosse seca, tá? Então essa é uma fase da doença, uma fase precoce, e por isso eu trouxe a fisiopatologia aqui para dentro da nossa aula, é uma fase que o paciente ele terá sintomas leves, tá? Então aqui, ele está dentro aí de um contexto do 1 ao 4º dia aí da doença, tá? É importante lembrar que a dispneia, dentro desse estudo, ela se demonstrou como um aparecimento somente a partir do 6º, 7º dia, tá? É importante lembrar que a grande maioria dos pacientes que foram internados, eles tiveram a internação a partir do 8º dia, de que a síndrome da angústia respiratória, de que né, a inflamação pulmonar disseminada, ela começou a partir do 8º dia, tá? Então, quando a gente recebe esse paciente numa fase mais precoce e ele ainda está com todos os sinais legais, é importante ligar o sinal de alerta da instituição, do médico, né? E pensar e explicar isso direitinho para o paciente, tá? É importante saber em que fase que o paciente se encontra para ter o melhor manejo desse paciente ou na alta ou mesmo na internação, tá? Então, na fase inicial, leve, cabe ao médico orientar o paciente sobre o diagnóstico de presunção sobre Covid, né? Se for possível, aí dentro desse contexto, já tiver à disposição a coleta por PCR nasal, orofaríngeo, para dar um diagnóstico viral, cabe ao médico orientar aí
a presunção, né, o diagnóstico de presunção, olha, provavelmente é coronavírus ou há a possibilidade de ser coronavírus, e explicar para o paciente as fases da doença, que ele está numa fase inicial, que a doença pode piorar a partir da primeira semana, tá? E as chances futuras de complicação, quais são os sinais de alarme, que tipo de sintoma que ele deve retornar para uma avaliação. Em alguns locais, alguns hospitais ou em alguns municípios, pode fazer essa interação entre a unidade básica de saúde ou um setor de pós, a avaliação intra-hospitalar, que possa ligar para esse paciente e pedir para ele voltar para uma equipe já pronta para receber esse paciente posterior, ou às vezes, né, um agendamento de uma consulta numa unidade de saúde, para que ele possa voltar e ser reavaliado realmente nessa fase que seria mais crítica, tá? Então, tanto as alterações laboratoriais quanto as alterações imaginológicas, elas dependem da fase inflamatória para acontecer. Então, às vezes, numa fase bem precoce da doença, a gente pede exames laboratoriais, exames mais ventosos normais, e isso nos dá uma falsa sensação de que aquela doença ela vai ter um caminho, né? Vai ter uma sequência leve, assim, né? Um fenótipo tranquilo, assim, o que não é, tá? É importante também dar o atestado adequado para o paciente, porque essa doença, esses sintomas, tanto a parte de transmissão quanto a parte de acometimento, vai ter um tempo mais prolongado do que a gente conhecia, como as doenças respiratórias mais comuns, tá? Então, dentro de um contexto não tão precoce, leve, inúmeras alterações podem ajudar no diagnóstico e na estratificação de gravidade, tá? São eles: a parte laboratorial, os exames de imagem, o raio-x, o ultrassom, a tomografia. Elas podem ajudar, sim, tanto, né, num contexto aí de diagnóstico da doença, quanto num contexto aí de prognóstico, até mesmo de critérios de internação, tá? Então, vamos lá. Em 60% dos pacientes COVID, são estudos que trouxeram lá da China, já que tu teve a experiência primária aí, a mais inicial aí com o COVID-19, né? Então, 60 pacientes tinham PCR elevado, né? Um marcador inflamatório simples, tá? Desidratação lática também 50 a 60%, alterações das enzimas hepáticas, redução da albumina, que também é uma alteração ocasionada pela fase inflamatória. A linfopenia em 83% dos pacientes hospitalizados, também tem uma correlação fisiopatológica direta. E um dedímero elevado em 50% dos casos, tá? Mostrando essa fase de coagulopatia, de ativação do sistema de coagulação, que é ocasionado propriamente por esse contexto da infecção do SARS-CoV, tá? Na imagem, são variáveis conforme as fases da doença. A gente precisa daquele contexto de inflamação para passar por isso, né? Então, 40% dos pacientes nessas fases mais precoces terão raio-x normais, tá? O raio-x ele pouco seria, ajudaria pouco, assim, para a gente talvez contextualizar, não ter questão de gravidade, ou mesmo para dizer no paciente se ele tem uma alta presunção ou não, seria só pelo sintoma clínico, tá? Já a tomografia, nessa fase mais inicial, 15% das tomografias de tórax também estariam normais, né? Claro, entre 80% e 90% já teriam pelo menos alguma alteração. Mas é importante dizer, mesmo assim, que as alterações elas são modificadas ao longo do intercurso da doença, tá? Então, pode fazer uma tomografia numa fase precoce com acometimento leve e dali a um tempo, dali a alguns dias ou uma semana, a tomografia já pode até estar de caráter acentuado, moderado ou algo mais evolutivo, assim, tá? Então a gente tem algumas alterações ocasionadas aí basicamente no raio-x, né? Esse caracteristicamente seria um raio-x até um pouco mais tardio, tá? Já tem bastante opacidade em vidro fosco nele, né? E aqui a gente teria também as alterações mais características aí da tomografia, tá? Que seriam essas características de opacidade em vidro fosco distribuída perifericamente nos pulmões bilateralmente, tá? Tem uma outra coisa que nós, como entidade de médicos emergencistas, estamos também falando muito sobre esse assunto, que é sobre o ultrassom no paciente COVID, né? E aí, esse ultrassom ele pode servir como a triagem no paciente para fazer a avaliação do vidro fosco? Ele deve ser encaminhado somente, feito pelos pacientes caso grave, para preservar o médico do contato contínuo
com o paciente doente. Então, isso é uma dúvida que cada serviço, cada setor, cada médico tem aquilo que é da sua concepção, assim, tá? Ou reservar para fazer só em casos específicos, ou realmente fazer em todo mundo que chega para ver quem tem, quem não tem vidro fosco que sugira o quadro de Covid-19, tá? Mas basicamente as alterações mais características no ultrassom, aqui a gente tem basicamente a costela e a sombra acústica da costela. Ao lado da costela a gente vai ter a pleura, né? E ela ali fazendo ó. Então, emergindo da pleura, a gente vê aqui o quê? Uma série de linha B, né, que são linhas aí que são perpendiculares à saída da pleura. Elas são confluentes, ou seja, uma sequência de várias linhas B, uma do lado da outra, que formam essa confluência da inflamação e do espessamento pleural, tá? Então, esse é o sinal mais característico pulmonar aí do Covid-19, tá? As linhas B confluentes. Ok. Acho que a gente já aprendeu um pouquinho aí sobre como lidar frente ao paciente leve, né? A admissão, a chegada dele, para onde encaminhar, o que falar, o que dizer, como tratar, que fase que ele está. Chegou uma hora tão importante quanto que é como lidar com os casos graves, tá? Então, se 1% se 81% serão casos leves, praticamente 19%, né, serão casos graves, tá? Dentro desses casos graves, a gente pode elencar os pacientes que são sintomas severos, que tem uma disfunção respiratória, uma lesão em órgão-alvo, então serão mais ou menos aí 14%, e a minoria deles serão já o paciente que já entra em falência orgânica, já com uma falência respiratória, que já não consegue nem sequer respirar, então já precisa ser prontamente atendido e prontamente entubado e levado aí para os cuidados intensivos, tá? Então, a dúvida que sempre para e parou desde agora, assim, no contexto da pandemia para os médicos emergencistas é intubar precoce ou intubar tardio, tá? Como é que isso tem se disposto aí ao longo dos meses, tá? Então, dentro de um contexto inicial da pandemia, sempre se falava, olha, vamos intubar precoce, já que tem uma dificuldade de manipulação das vias aéreas, a pré-oxigenação é falha, pré-oxigenar o paciente com ventilação pressão positiva aumenta o risco de aerosolização e contaminação da doença da equipe, não vai conseguir ventilar esse paciente muito bem na hora que ele estiver muito ruim, então aquela situação de passagem do tubo vai ser bem caótica, tá? Mas, por outro lado, com o passar do tempo, alguns estudos começaram a sugerir que haveria uma própria lesão associada ao ventilador mecânico, tá? Concomitantemente a isso, outras técnicas não invasivas vieram ganhando espaço no contexto do Covid, para que a gente pudesse utilizar e facilitar a não intubação, talvez preservando, né, dessa lesão que teria correlação com o próprio ventilador mecânico, tá? Mas até hoje isso não está bem claro, né? O que temos preconizado aí é que talvez não intubar tão precoce assim, mas também não deixar para quando esse paciente já não tenha esgotado todas as alternativas, já esteja numa falência e vai ter que intubar ele já com uma saturação muito baixa. Esse paciente pode, inclusive, vir ao óbito, assim, por ter deixado demais, assim, tá? Então tá, só para vocês entenderem um pouquinho esse contexto, tá? Então, esse é um estudo que ele avaliou lá em Wuhan, na China, né, que foram os primeiros que tiveram essa experiência, qual era o contexto dos pacientes que entrariam, né, numa necessidade de intubação orotraqueal, que foram intubados, basicamente, tá? Então, aqui, ó, 75% desses pacientes já foram intubados com uma saturação menor do que 90%, tá? Tá? Aqui, ó, mais de 90% dos pacientes já foram intubados no contexto de uma relação menor que 150, tá? Mais da metade deles já tinha uma frequência ventilatória maior que 30. Então, aquilo que se trouxe de experiência inicialmente
foi: gente, não deixa para intubar quando o paciente estiver muito ruim. É muito difícil essa intubação. O paciente já está muito crítico, não dá para ventilar ele com pressão positiva, não consegue levar ele para uma saturação boa, bem pré-oxigenado, para que a gente possa fazer com calma a intubação. E quem já fez uma intubação com o paciente saturando 90, 91, 89, 88, sabe como isso é complicado na hora de fazer a sequência rápida de intubação, na hora de bloquear o paciente, como tem pouco tempo e tem que tudo acontecer perfeitamente naquele momento, já que você não tem reserva para erros, tá? Então, essa foi o primeiro impacto, a primeira ideia que se teve, tá? Por outro lado, tá? No decorrer da pandemia, outras técnicas foram surgindo aí, tá? Para deixar o paciente mais bem ventilado, mais bem oxigenado, o que poderia até sugerir que esse paciente deveria ficar um pouco mais de tempo sem ser entubado, e não em si, já o paciente já ainda com sintomas normais, com os primeiros sinais aí de esforço respiratório, já entubar ele também, isso seria a indicação de intubação precoce, mas a gente tirou um pouco o pé do acelerador, tá? Alguns estudos, eu trouxe aqui só algum exemplo, tá? Com a autoprona, né, dentro da unidade de emergência, nos pacientes que ainda estão em emergência e que ainda podem se virar por ele mesmo. Então, fizeram um protocolo aí que incluíam 30 a 120 minutos na posição prona, tá? E seguido por uma posição lateral, e avaliavam a média desse paciente de saturação antes e depois desse protocolo de autoprona, tá? Então, a gente teve ali mais ou menos que a média da saturação, né, da oximetria desses pacientes era em 75, tá? Eles foram colocados com uma suplementação adequada de oxigênio, ok? E eles melhoraram para até 84%, tá? Então, o contexto é um paciente que chegou na unidade de emergência, com a saturação baixa, foi coletada a oferta correta de oxigênio para esse paciente e ainda assim não estava suficiente. Aí sim foi indicado a prona, tá? E o que foi visto foi que depois de 5 minutos de prona, a saturação desse paciente crescia para 94%, claro, né? Mantendo a oferta de oxigênio adequada, tá? Mostrando que essa posição específica tem um contexto positivo aí em melhorar a oxigenação do paciente, tá? Alguns outros estudos mostraram que isso realmente era bom, que aumentava sim a saturação, mas que não evitava que esse paciente fosse encaminhado à intubação. Mais outros estudos sugeriram que não evitava que fosse intubação, mas diminuía o tempo de internação, diminuía o tempo de ventilação mecânica. Então tem uma série de prós e contras que hoje nos deixa dentro de um contexto aí intermediário de recomendação, a gente recomenda sim, mas também nunca retardando muito a intubação orotraqueal, tá? Então pode sim ser utilizado, tá? É recomendado, mas não deve se apegar assim até o paciente assim ficar muito fadigado. Caso não deu certo, a gente já procede à intubação orotraqueal, tá? O objetivo do paciente que chega na unidade de emergência é manter a saturação dele acima de 94, tá? Algumas doenças, dentro desse contexto de recebimento de emergência, cardiovasculares ou até doenças respiratórias, talvez a gente tenha metas mais singelas de obtenção da saturação de oxigênio, tá? Mas a nossa ideia aqui dentro do contexto de Covid é que esteja 95 ou mais, tá? Por que isso? Porque a curva de dissociação da hemoglobina, né? A gente pega ali o paciente com uma saturação aí provavelmente de 93, 92, ele pode já estar com PO2 ali algo entre 60, 60 alguma coisa, que seria bem baixo desse contexto, tá? Então o paciente ainda assim, com uma saturação aparentemente alta, ele poderia estar com uma pressão de oxigênio muito baixa, tá? Então a nossa meta realmente mesmo é extrapolar aí o 95%, tá?
Caso o paciente ele consiga apresentar uma saturação maior do que 94% ou 95% ou mais, mas ele tem um esforço respiratório, uma taquipneia, uma frequência respiratória maior do que 24, também deve ser suplementado O2, mesmo que ele esteja saturando bem, tá? Então é importante isso também, que não só a oximetria ela serve como necessidade para colocar a oferta de oxigênio, tá? Então vamos lá, define-se a insuficiência respiratória como a saturação de oxigênio menor do que 90% em ar ambiente, a PO2 menor que 63, o rebaixamento do nível de consciência, a incapacidade de falar frases completas, sinais de esforços ventilatórios importantes, frequência respiratória maior que 30 e utilização da musculatura acessória ou batimento da asa de nariz, e hipoxemia severa com uma relação menor do que 100, tá? Então, esse paciente, se a gente receber ele dessa maneira aí, né, a gente precisa colocar, né, ofertar algum tipo de oxigenoterapia para ele, tá? Hoje, o que a gente tem disponível na emergência, né, o que a gente deve buscar na emergência para estar oferecendo para esses nossos pacientes, tá? Ou ele vai estar melhor com um catéter nasal simples, ou ele vai precisar aí de uma máscara de reservatório não reinalante, né? Ou em alguns locais, em alguns hospitais, para quem está um pouco mais atualizado, eles terão disponíveis um catéter nasal de alto fluxo, tá? Então vamos lá. Aqui eu tenho para mostrar para vocês, né, retirado da própria recomendação de suplementação de O2 da Abramed, o que seria, né, um catéter nasal tipo óculos, né? E ao lado a gente tem uma máscara com reservatório, tá? O reservatório em si é a bolsinha ali, né, que envolve a máscara. E ela é não reinalante, tem as válvulas aqui, né, que permite que esse paciente faça a exalação do ar, mas que inale apenas o ar que vem aí da bolsa, tá? Ó, e ele, com o sistema valvular, fecha na hora da inspiração, tá? Então, dentro da unidade de emergência, é importante que o paciente coloque uma máscara cirúrgica em cima dessa oferta de oxigênio. E é importante vocês saberem também que fluxos acima de 6 litros são de altíssima produção de aerossol, tá? Então vamos lá, o catéter nasal. O catéter nasal, algumas recomendações de produção da equipe trazem a necessidade de suplementação com o catéter nasal sem acrescentar água no reservatório. Por que isso? Porque diminuiria a produção de aerossóis, tá? O que também reduziria a chance de contaminação, tá? Utilizar os menores fluxos possíveis para manter a saturação maior do que 24 ou uma saturação maior que 94 ou uma frequência menor do que 24, tá? Necessidades de fluxo superiores a 3 litros por minuto para uma oferta de O2 sobre o melhor fluxo, tem que ser avaliado a necessidade da admissão numa unidade de terapia intensiva ou semi-intensiva, tá? Ou seja, são altas demandas de oxigênio, tá? É sempre importante a gente calcular, através, né, dessa oferta de oxigênio, quanto de FiO2 que a gente está ofertando para esse paciente, tá? Dentro do contexto do uso do catéter nasal e a litragem de O2, a gente tem o quê? 1 litro, a gente está ofertando entre 21% e 24%, tá? 2 litros entre 25% e 28%, e assim, seguindo a tabela, tá? Lembrando que acima de 3 litros a gente tem que se preocupar já em talvez deixar esse paciente sob uma vigilância mais contínua, ou às vezes até fazer uma troca por uma máscara, tá? Já a máscara com reservatório não reinalante, ela é usada para situações com necessidade de O2 maior que 6 litros, tá? Ela deve ser usada com o menor fluxo possível para deixar a bolsinha do reservatório cheia, aumentar a saturação do paciente e diminuir a frequência respiratória, tá? Em necessidades de oxigênio maior do que 10 litros por minuto, o paciente tem que ter uma vigilância aumentada, né, para definir as suas estratégias, se vai ficar no andar, se vai ficar na emergência ou se vai ficar dentro da UTI, tá? Então esse paciente ele ainda pode, né, nesse contexto de piora desse quadro, talvez receber uma VNI estruturada ou uma intubação orotraqueal, tá?
Então, quanto de FiO2 a gente está ofertando para esse paciente com máscara, tá? Com 6 litros, o FiO2 0,6. Com 7, 0,7. Com 8, 0,8. E 9 e acima de 10, aí já está mais de 80% de oferta, tá? Uma FiO2 aí praticamente entre 0,8 e 0,99. O que é essa tal cânula nasal de alto fluxo, né? Muita gente às vezes confunde com pegar um catéter nasal e colocar ele no máximo possível. Não é isso, tá, gente? O uso do catéter nasal de alto fluxo pode ser considerado, tá? Algumas meta-análises, estudos ali ao longo da pandemia, sugerem que o uso está associado a uma diminuição do risco de intubação, uma diminuição da falência respiratória e o risco de aerosolização, que lá no início a gente achava que era muito alto, já tem se mostrado de uma maneira totalmente diferente e parece que ele é menos do que a gente imaginava, tá? Então, o próprio catéter, a cânula nasal de alto fluxo, parece ter vantagens maiores do que o próprio uso da VNI dentro do contexto de COVID, tá? O que é essa cânula nasal de alto fluxo, né? Então, não é só colocar muito oxigênio no nariz do paciente, tá? Envolve um misturador de gás, um umidificador, um aquecedor, ou seja, a temperatura fica mais ou menos a temperatura corporal, tá? A colocação da cânula específica no paciente. E esse paciente vai ficar mais ou menos como nessa foto aqui, tá? Vai ficar com toda a aparelhagem ali, né? Vai ficar com a entrada aí de oxigênio via nasal. Esse paciente depende, também tem uma respiração nasal específica, tá? E esse ar que entra em altos fluxos, fluxos acima de 30 litros por minuto, aquecido, umidificado, ele tem uma ação específica fisiológica, né, de lavar aí o CO2 nas vias aéreas, tá? E ofertar uma quantidade de oxigênio a 100% associada a uma pressão positiva pelo próprio fluxo, tá? O próprio jornal europeu respiratório, tá? Ele lançou isso no seu próprio tweet, tá? E uma série de estudos também correlacionando com esse tipo de informação, tá? Que o aerossol disperso por cânula nasal de alto fluxo demonstra ser similar às outras terapias de oxigênio tipo máscara, tá? Então, uma máscara cirúrgica por cima da cânula nasal, tá? É o suficiente aí para beneficiar o paciente com COVID-19 na sua hipoxemia e proteger o ambiente, proteger a equipe de aerosolização, tá? Então, isso quem trouxe para a gente foi o European Respiratory Journal, tá? O ACEP, né, o American College of Emergency Physicians, ele trouxe uma tabela de aerosolização onde ele coloca a própria cânula nasal lá embaixo, ó, HFNO, colocando até mesmo com menor probabilidade de aerosolização do que a cânula nasal, do que a máscara de Venturi, tá? Aqui a gente tem outros estudos mostrando ó, a cânula nasal de alto fluxo por uma falência hipoxêmica respiratória em pacientes com COVID e fez uma revisão sistemática né, da sua efetividade, do risco de aerosolização, da dispersão e da transmissão infecciosa. Tá? Então, nos trouxe o quê? Que a cânula nasal de alto fluxo pode reduzir né, a necessidade de ventilação invasiva tá, nos pacientes com COVID com falência respiratória aguda. Tá? E dentro desse estudo também traz aí a baixa quantidade de aerosolização, sendo uma terapia bem indicada aí a princípio, tá? Vamos lá, o que mais que a gente pode indicar para esse paciente, tá? O que seria autoprona, né? A gente falou um pouquinho ali sobre autoprona, mas como fazer, em quem fazer, né? Então, a autopronação, ela também tem sido considerada para os pacientes que mantêm a frequência ventilatória elevada, hipoxêmicos, mesmo quando eles estão com uma suplementação adequada de O2, tá? Sem sinais de insuficiência respiratória, a autopronação ela pode ser estabelecida ainda com o paciente com catéter de O2, evitando de que ele vá para a máscara, tá? Ou mesmo no contexto de uso da máscara, evitando de que ele vá para intubação orotraqueal, tá? Pode ser tentado aí antes dessa evolução da oferta de oxigênio, tá? A autoprona na unidade de emergência, ela é bem simples, mesmo como parece, tá? Olha para o paciente, diz, olha, tu consegue virar de barriga para baixo, uma posição confortável?
ele consegue virar, você pode auxiliar o paciente, né, a fazer essa transição, e a partir daí a gente avalia como é que está a saturação dele, se houve realmente essa melhora, tá? É possível que os pacientes pronados aí, né, tanto em unidade de emergência quanto em TI, eles possam ter uma parada cardiorrespiratória. Eu fiz só um adendo dentro desse contexto, tá? Esses pacientes que estão pronados e têm uma parada cardiorrespiratória, o que faz na hora, né? Na hora já começa a massagem mesmo pronado ali, né? Na posição interescapular ali, tá? Coloca ali as pás ali da maneira que está disposta ali, mais ou menos como se fosse correlacionar com a parte anterior. E se não for efetiva, né, ou assim que possível, vire o paciente para começar os métodos de ressuscitação da maneira convencional, tá? É isso aí, pessoal. Aqui está o meu emergency steam aqui, né? Aqui estou eu frente aí à unidade do Covid e a gente junto em casa também. Muito obrigado, eu agradeço a todo mundo por estar curtindo essa aula aqui comigo e espero que gostem. Um grande abraço.